Ansiedade pode causar dores imaginárias. Verdade ou mito? É o seguinte, imaginação é uma faculdade ligada à criação, à concepção de algo, né? A uma invenção. Uma dor imaginária seria uma dor concebida, né? Uma dor criada, uma dor em que aquela pessoa inventou, mas não no sentido pejorativo, tá? Entendam invenção como dentro da imaginação e do conceito de imaginação. Quando se manifesta uma dor fisicamente, quando você está pensando em uma dor física, essa pessoa que mandou isso está falando de dor física, né? Por isso que ela perguntou dor imaginária. Essa dor, quando ela se manifesta fisicamente, ela já existia. Ela já era uma dor. E dor é um conceito ligado a sofrimento, que ele pode ser um sofrimento emocional relacionado à dor daquela pessoa, né, aquilo que ela viveu, a dor do medo, a dor do trauma, a dor da falta, a dor do abandono. Isso é uma dor. Mas isso pode se manifestar sim fisicamente em diversos contextos e inclusive com diversos diagnósticos. Na ansiedade, a dor, uma pessoa, eu vou colocar uma dor bem explícita para quem sofre com um transtorno de ansiedade mais grave, que é a dor no peito. Você acha que você que sentiu já a dor no peito de um transtorno de pânico numa crise, aquela dor era imaginária? Essa dor é real, o sintoma é real, aquilo que você está sentindo é real, o que não quer dizer que não está relacionado às suas emoções. Estar relacionado às emoções não torna imaginária. E esse termo imaginário pode levar a gente a pensar na criação e na invenção então eu posso também, é verdade porque a minha família já disse que eu tô criando coisa. Se alguém diz isso, desconhece esses conceitos e desconhece a relação que aquilo que você pensa e aquilo que você imagina, o quanto isso tem a ver com aquilo que tem e que você apresenta. Os quadros psiquiátricos, e não só o transtorno de ansiedade comum que a gente já falou aqui diversas vezes, o transtorno depressivo, ele tem manifestações físicas claras, manifestações físicas que muitas vezes, como na depressão, você tem até exame que você percebe a alteração da pessoa. O PCR, por exemplo, a proteína C reativa, que é um marcador inflamatório, em um quadro depressivo, se você no início do quadro ali do paciente, você dosa uma PCR, tá alta, o que é um sinalizador que aquela pessoa está completamente inflamada. E aí a gente vai evoluir isso para até uma análise maior, tá? Já entendendo que não tem a ver de fato com a imaginação, a manifestação corporal pode acontecer de diversas formas, inclusive às vezes com manifestações de abertura de quadros ligados ao sistema imune, né? Ao sistema imunológico, como por exemplo alergias. Recentemente eu fui ao teatro assistir uma peça chamada Órfãos, uma peça incrível, e um dos personagens, vamos simplificar aqui, nessa peça conta a história de dois irmãos que são órfãos, né? E um deles, de forma muito resumida, né? Ela acontece ali na Pensilvânia e eles não tinham pais e um era mais velho, o outro era mais jovem, cuidado por esse irmão que deixava ele o tempo todo dentro de casa, ele não podia sair porque ele tinha uma alergia quando ele ficava exposto ao tempo, à noite, ao vento, a tudo, ele se coçava, ele começava a ter reações de pele, e aquelas reações de pele faziam com que ele ficasse preso em casa o tempo todo. O irmão saía, inclusive cometia delitos, né, para poder ter alguma coisa em casa para eles comerem, tudo, e de repente ele sequestra um cara. E esse cara que ele sequestrou, o irmão mais velho, né, para conseguir as coisas dele ali, começa a exercer um papel paternal naquela casa, mesmo sabendo que aquilo existia uma manipulação para ele conseguir se sair ali daquela situação de prisão. A gente sabe que ele era inteligente o suficiente para fazer isso, aquele cara. Eu nunca tinha visto isso antes. Você nunca viu um mapa antes? Não, eu já tinha visto o mapa dos Estados Unidos, mas eu nunca soube que existiam mapas das cidades também. Tem mapa de tudo, filho. Só que ele começou a ensinar coisas pro mais novo, ele começou a
a mostrar coisas do mundo para o mais novo, mostrar um mapa da cidade que ele poderia aprender a se deslocar, que ele não ia se perder como ele achava, começa a abrir a janela e mostrar o mundo para ele, começa a mostrar para ele que ele pode sim abrir e que ele pode ter contato com aquele ar, com aquele vento, e ele não vai se coçar, e ele começa a fazer essas pequenas exposições, né, que inclusive faz-se isso na imunologia, nos quadros alérgicos, e demonstrar cuidado, demonstrar que ele era importante, uma série de coisas na peça é muito interessante, recomendo muito que quem tiver a oportunidade assista. E ele começa ao se expor a isso, ele de repente começa a não mais se coçar, ele começa a se sentir liberto, né, a se sentir conhecedor do mundo, da vida, e discute com o irmão: você nunca me apresentou, você me prendeu aqui, aí eu acreditava que o mundo era assim. Só que o irmão, apesar de muito agressivo, muito mais rebelde e que cometia esses delitos e trazia comida para casa para o outro irmão, na verdade era um cara que manifestava muito medo, né, e muito medo dentro daquilo que era o contexto deles. Era o medo de perder o irmão também, o medo de não dar certo, o medo de não ter aquilo, e manifestava da forma dele. Mas o que eu quero colocar aqui, e falando disso em relação à manifestação corporal, é que essa era uma manifestação física real e também ligada às emoções no sistema imune desse mais novo. E é incrível a gente pensar nisso, porque existe sim, tanto que quem tem, o pessoal que tem dermatite, que tem quadros assim, percebem a piora disso em momentos que eles estão com mais ansiedade, mais estressados, aumento da coceira. Pessoal que tem doença como psoríase percebe a piora do quadro. É difícil controlar uma psoríase se você não está com ansiedade controlada, com o quadro depressivo tratado, porque a pele se manifesta. Inclusive a origem dela ali é a mesma origem dentro da nossa embriologia, da nossa formação, de tecidos relacionados ao sistema nervoso central. É muito interessante isso, né? Nossa pele manifesta as nossas emoções de forma muito clara, isso e mais simples, e que vocês todos já experimentaram, é o fato da pessoa ficar vermelha, né? Ficar ruborizada quando ela está exposta e ela tem uma questão de ansiedade social. A pele mostrando isso, né? Demonstrando de fato o que ela está sentindo. Olha como a pele escancara, né, aquilo que a gente sente. E também isso se manifesta em outras dores. Então, não é imaginária a dor, tá? Ela existe. Existe a relação da psique e da soma, né? Por isso que existe psicossomática, a psique e o corpo, né? Existe essa relação muito bem estabelecida.